Alô, amigos! 15 dias de férias para os jogadores do Inter, 10 para os jogadores do Grêmio. Olha, dá para descansar bastante. Vai dar para recuperar. Principalmente buscando alguns do departamento médico e a maioria é lá pelo lado do Internacional. Mas a rodada de ontem não foi boa, principalmente para o Inter. O Inter perdeu. O Santos ganhou do Fortaleza e o Vitória empatou com o Cruzeiro. E o Inter entrou na zona do rebaixamento. Isso não quer dizer muita coisa, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Mas, se você começar a entender qual é a cor da luz, não é a verde que está acesa, não. Já podemos dizer que a amarela acendeu. E pode, de repente, ficar com o dedinho para acender a vermelha. Perdendo alguns jogadores, o time perde o embalo. Peças importantes, fundamentais, Bernabé e Alan Patrick. Se não tiver esses dois, deu. O Inter tem pouco repertório e não consegue desenvolver. E agora vai, nesse descanso, sofrer muito mais pelo emocional, o psicológico, está na zona do rebaixamento, aquela rivalidade, aquela coisa toda, do que por qualquer outra coisa. Mas como é que um time pode estar bem na Libertadores e pegou uma chave difícil, terminou em primeiro, está bem na Copa do Brasil e está mal no Campeonato Brasileiro? Ah, mas aí não dá para priorizar tudo. Não dá. Mas também não dá para ficar na ponta de baixo tanto tempo. Porque se o Inter entrou ontem na zona do rebaixamento, perto dela ele esteve boas rodadas. Então desempenha de um lado, não desempenha do outro. É foco, é aquela coisa de esse jogo vale porque a amplitude é maior. Como é que funciona? E o Grêmio, bom, o Grêmio é um caso a ser estudado. E é isso que o Mano Menezes vai fazer agora, nessa parada de 30 dias do Mundial de Clubes. Mas só que a direção precisa entender, se é que entende, de que tem que contratar. E não é jogadores a nível de grupo. Não é o cara que vem para disputar a posição. Esse tem. O Grêmio tem esse jogador. Para ficar disputando posição, para jogar 10, 15 minutos, entrar no segundo tempo, coisa parecida. O Grêmio precisa 2 ou 3 diferentes. Contratar zagueiro, lateral direito. Ah, tem 3, mas todo mundo balhado. E tem alguns que mesmo recuperando, não sei se a bola vai ser suficiente para segurar a peteca. E no meio de campo, se não tiver um jogador cabeça para criar e também para definir, não anda, não funciona. O Cristaldo, ele oscila demais. E o oscilar dele é mais para baixo do que para cima. Ele tem lampejos de boas jogadas. Lampejos. É muito mais complicado para ele criar do que para ele, de repente, estar perdido no campo de jogo. E olha que o Corinthians ontem estava desfalcado de gente importante. Yuri Alberto, o Memphis Depay também não estava. Se tivesse, como é que ia ser a Pelé? Ia ser outra briga de foice. E com a luz apagada. Fez um gol bonito. Uma saída de bola perfeita do Volpi. Uma jogada muito boa do Alisson. E a girada do Bright White para fazer o gol. Mas isso durou 6 minutos. 6 minutos. E aí o Corinthians empatou. Foi um golaço? Foi. Mas não dá para dar tanto mole. Precisa mais. Se bem que os goleiros ontem foram assistentes. As bolas que foram em gol entraram. Foi só uma de cada lado e deu. Uma no poste de um lado, outra no poste do outro. Nada mais do que isso. Foi um jogo intenso? Foi um jogo brigado? Foi. Mas pouca coisa aconteceu.
O Amador de Lajeado não tem rodada nesse final de semana. Houve um enrosco, está trocando de novo de arbitragem. Moçada, menos, tá? Vamos com calma. O futebol ele é feito para integrar e não para repartir, para dividir ou para criar problema para ser resolvido onde não precisa. Então, vamos com calma. Tem uma decisão amanhã em progresso, que a neblina no sábado passado não deixou que o jogo pudesse ter continuidade, 14h, em Alto Picadacer. E em Estrela começa também a decisão do Amador. E muita gente correndo atrás de jogadores para o regional, que está logo ali. Fim de semana chegando, dizem que vai ser com um pouquinho de chuva, mas dá uma clicadinha. Lembrando que o Lajadense vai a Veranópolis no domingo, às 15h contra o VEC. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.